Vamos nos colocar de pé, uma boa noite. Eu que tenho uma escritura para ser lida com vocês nessa posição. E as outras escrituras vocês poderão, depois de estarem assentados, eu lerei. Essa é Êxodo, capítulo 18. Verso 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, tem congregação de todo o tamanho. Senhor, muito obrigado pelo bom andamento deste culto de adoração, de cânticos de alegria, de intercessões, de comunhão, pois aqui estão reunidas pessoas, aves da mesma plumagem. Temos mentes semelhantes, ó Pai, e fé igualmente preciosa. Muito obrigado mais uma vez, pela tua graça, pela tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentarem. Está parecendo o dia que foi inaugurado, né? Aqui, esse novo salão aqui, nós tínhamos um tanto de gente mais ou menos igual, né? Bom, o que eu diria? Eu quero ser bem objetivo. Eu diria o seguinte, que conheço a família do pastor Felipe, inclusive eu preguei no casamento dos pais dele, né, o irmão Marcos e a irmã Neide. Possivelmente, seus filhos foram apresentados, eu que apresentei, eu apresentei todos os filhos dele, né? São só 2, né, e uma filha que está lá na França, acompanhando aí. Como é que é, irmão? Caiu aí, não? Está tudo certinho aí? Então, irmã Thalita e seu esposo, irmão Jaziel, e as meninas Melissa, Elisa, Elisa e Levi, não é? Eles estiveram aqui no dia em que nós deixamos a igreja escolher, através de votação secreta, se eles aprovariam o pastor Felipe Sanches, né, que nos ajuda há muito tempo. Eles vieram numa hora muito própria, não é? E foi aprovado. A maioria da igreja aqui, que não é tão grande, não é? Aprovou. E eu fiquei muito feliz por essa escolha
dos irmãos e irmãs, as famílias que moram aqui e que têm congregado aqui já por alguns anos. Aqui que eu digo em Jundiaí. Aqui já tem um ano que nós vimos para cá. Tem, irmão Fernando? Tem 2 anos já. 2 anos já, 24 meses, né? Que saímos de uma pequena sala ali na Rua da Alegria? Rua da Glória, né? Rua da Glória, esquina com a Avenida Aleluia. Glória a Deus. E vimos então para cá, e aqui mais espaço em todos os sentidos, e as pessoas merecem conforto, né? As pessoas merecem um bom espaço, arejado, limpo, né? Não quer dizer que lá era sujo, né? Lá também era bem limpo, mas era um tanto complicado para as irmãs irem ao sanitário, tinha um lance de escada, era lá em cima, e algumas outras coisas também. Mas aqui calhou muito bem para uma oficina de almas, né? Que antes era uma oficina de estética automotiva, comandada aí pelo irmão, do irmão Felipe, irmão Fernando, e deu tudo certo aqui quando ele desistiu da oficina, então nos ofereceram e nós então locamos aqui. E o tempo vai passando, foi passando, e um dia o irmão Felipe conheceu a minha sobrinha, a Débora Sena Luz, Quirino Sena Luz ou Luz Sena Quirino? Hein, Vera? Sena Luz, né? Então, a irmã Débora, a esposa aqui do irmão Felipe Sanches, né? Minha irmã está ali, quero que ela fique de pé, por favor. Ela só teve um casal de filhos, né? É o Josué Adil e a Débora, que é a esposa do irmão Felipe. Obrigado, irmã Vera Lúcia. Irmã 2 vezes, né? É minha irmã. Em Cristo e consanguínea, não é? E eu não sei como é que foi, naquela época não tinha internet, né, Débora? Como que vocês conheceram? Visitando a igreja ali, tal, algum encontro de pastores, né? E aí chegou a época quando nós ministramos, né, pregamos, fizemos a celebração, a cerimônia de casamento do irmão Felipe e da irmã Débora. E logo veio os filhos, são 2 meninas e um garotão, né? Esse que cantou com a irmã dele aqui, e a Ana, essa maravilha de Ana, não é? E eu acho que eu também apresentei os filhos, né? Do irmão Felipe e da irmã Débora. Nós não acreditamos em batismo infantil, mas nós acreditamos em Marcos 10, a partir do verso 13, que as crianças devem serem dedicadas a Deus. Nós oramos, e somente depois que a criança alcança certa idade, quando ela sabe o que é certo, o que é errado, pré-adolescência, adolescência, então ela vai ter um momento, a oportunidade de fazer uma decisão por Cristo ou continuar no mundo, né? Na incredulidade. Você vai crer na palavra ou você vai continuar descrendo na palavra e crendo em tudo que este grande rebanho global está a fazer, não é? Em busca de prazeres, em busca de satisfação, em busca de conforto, em busca de riqueza,
em busca de beleza. As pessoas começam a cultuar o próprio corpo, né? Academias e tudo mais. Tudo bem, a saúde, né? Mas elas não têm tempo para Deus. Elas estão tão ocupadas que elas não têm tempo de virem à igreja, elas não têm tempo de orar, de ler a Bíblia, ainda mais agora nessa revolução digital, nessa era digital, né? Essa internet, e acabou abraçando crentes, espíritas, incrédulos, católicos, batistas e todas as igrejas. O inimigo tem feito, né? Deixou uma grande marca nas igrejas, todas elas, né? As pessoas não são mais aqueles cristãos de antigamente. Então chegou um momento que o irmão Felipe sempre gostou de cantar, auxiliando-nos ali na parte de louvor, ali na capital de São Paulo, onde já estamos há mais de 45 anos, e tem muita gente aí que a gente pregou no casamento, apresentou seus filhos e tal, né? Então a gente tem 71 anos de idade e temos estado nessa missão de responsabilidade extrema. Responsabilidade extrema. E ele, então, cantando e tal, e trabalhando com os jovens, e ele foi, então, reconhecido como um evangelista, né? E pregando de quando em quando lá para nós também na igreja. Ele morando aqui, quando abriu a igreja aqui, ele sempre me ajudou. Olha, tem obreiros que eles nasceram para serem auxiliares, ajudantes. E normalmente acontece assim, ó, quem é chamado para ser um pastor titular está fugindo, está correndo, não está querendo. E quem é auxiliar, parece que não é difícil reconhecer, está querendo uma igreja, está querendo também ter uma extrema responsabilidade, né? Ser pastor. Mas nós temos aprendido, você pode ver de Gênesis a Apocalipse, que todos aqueles homens que foram chamados por Deus para que tivessem uma extrema responsabilidade diante das pessoas, diante de Deus, todos eles eram fugitivos, eles fugiam disso, eles não queriam isso. Eu tenho uma literatura aqui cujo título é Um Homem Correndo da Presença do Senhor. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e os poucos que existem, eles correm, eles não querem isso, pois trata-se de uma extrema responsabilidade. Mas tem uma coisa, quando Deus escolhe, você pode correr o tanto que você quiser, que Ele te alcança. Você pode ser esperto, você pode ser um atleta, né, correndo da presença do Senhor, que Ele te alcança. Ele passa na sua frente e fala assim, eu quero te usar, tu és meu agente. Você sabia que o diabo, ele é inofensivo se ele não tem pessoas para usar, para perverter outras, para influenciar no erro outras pessoas, para tirar o foco delas das Escrituras, tirar o foco dela dos céus. Uma vez, homens, mulheres,
rapazes, moças, sendo instrumentos de Satanás, eles estão trabalhando para levar para onde? Para o céu, que não é verdade? É para o abismo, é para a perdição. É assim que o diabo trabalha. Mas Deus também trabalha. Ele usa o homem, a favor do homem. Deixa eu ler de novo isso que eu li aqui, Êxodo 18, verso 21. Deus falando com Moisés: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Você pode pensar em todo sentido. Homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos, coloque-os sobre eles por maiorais de 1.000, de 100, de 50, de 10. Agora, é Deus quem conhece, não é? Qual é um homem maioral no sentido assim de trazer a doutrina, trazer a admoestação, instruir as pessoas. Tem que ser homens capazes, não homens volúveis, não homens mundanos, modernos, mas homens que ficam com a palavra, com o Velho e o Novo Testamento. Essa é a capacidade. Eu conheço muitos homens que têm dificuldade de se expressarem, de falarem, falam mal, têm um português ruim, mas eles são capazes, porque o que capacita um homem é a unção do Espírito Santo. É Deus quem nos capacita. Enquanto que existem outros muito polidos, muito esclarecidos, seminaristas, diplomas, PhD, etc. Mas eles não sabem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não são capazes de ensinar o povo qual é o batismo correto nas águas. É aquele que os apóstolos usaram. Eles batizaram as pessoas arrependidas em nome do Senhor Jesus Cristo, pois este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos. E não existem três deuses, é o único Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. Ele é sobre nós, Ele é conosco e Ele é em nós. Vamos procurar. A maioria das igrejas hoje no mundo tem homens capazes de mostrar isto para as pessoas. É por isso que Deus enviou um profeta. Você que nos visita, escutou aqui alguém falando, o irmão Brana tem aqui uma mensagem tal e tal, eu também tenho aqui. Deus prometeu em Malaquias 4, em Apocalipse capítulo 10 e outras referências, que ele enviaria um mensageiro para restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais. Quem são os pais da igreja? Os apóstolos, Paulo, Pedro e os demais.
Quem é a principal pedra da esquina? O Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqueles maiorais, eles eram líderes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Líder. Eu tenho aqui uma matéria sobre liderança que me foi presenteada pelo meu neto, que está lá na Itália. Está lá na Itália trabalhando, foi há poucos dias, né? É um fruto aqui do martelinho de ouro, aqui da Avenida Pirapora, Bom Jesus de Pirapora, né? Veja bem, toda a responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso recai sobre o líder. O líder deve dominar tudo em seu mundo. Não há mais ninguém a quem culpar. Se ele tem sucesso ou se ele tem fracasso, ele não tem mais ninguém para culpar. Nem a esposa, nem os filhos, nem os pais. O líder deve reconhecer erros e admitir falhas, assumi-las e desenvolver um plano para vencer. Os melhores líderes não só assumem a responsabilidade por seu trabalho, mas a responsabilidade extrema por tudo o que afeta a sua missão. No entanto, o princípio da responsabilidade extrema não se limita ao campo de batalha. É a principal característica de qualquer equipe vencedora, de alto desempenho, em qualquer unidade militar, empresa, time de futebol, igreja, qualquer setor. Quando os subordinados não fazem o que deveriam, um líder que exerce a responsabilidade extrema não pode culpá-los. Ele deve primeiro se olhar no espelho. O culpado está sendo eu? O que eu tenho ensinado? Qual é o meu testemunho? Então ele deve olhar no espelho. O líder é totalmente responsável por explicar a missão estratégica, desenvolver as táticas e garantir o treinamento e os recursos que permitam à equipe, que permitam à igreja, à empresa, seja o que for, operar corretamente e com êxito. Se as igrejas estão como estão, não são as pessoas, não é o povo que é culpado, são os líderes, são os cabeças, são os maiorais, que dependendo de como trabalham, eles se tornam menores do que a própria congregação, que estava esperando uma coisa
e ele apresenta uma outra, uma liderança muito fraca, uma liderança que deixa a desejar. Se um membro não estiver no nível exigido para que a equipe tenha sucesso, o líder deve treiná-lo e orientá-lo. Porém, se o baixo desempenho não atender aos padrões, um líder que exerce a responsabilidade extrema deve ser leal à equipe e à missão, acima de qualquer indivíduo. Se o baixo desempenho não melhorar, o líder deve tomar a árdua decisão de demiti-lo e contratar quem faça melhor o trabalho. O controle é do líder. Você sabe que nessa questão ministerial, o líder é o Espírito Santo. Todo homem que é chamado por Deus, ele recebe uma unção especial para desempenhar esse trabalho tão árduo de responsabilidade extrema. Pode ter uma responsabilidade mais extrema do que cuidar de almas. Dependendo do jeito que você cuida das almas, elas irão para o abismo. Mas dependendo da forma que você deixa Deus te usar, elas irão para a glória, para os céus. O controle é do líder, é do pastor. Diáconos devem estarem ao lado, pessoal do som, os músicos, todo o corpo completo da igreja espera no pastor. Veja que responsabilidade extrema. Vamos mais um pouquinho aqui. Olha como refrescou, né? A chuva gostosa, né? Isso é um sinal de bênção, né? Para aqui, Jundiaí, para esse ministério aqui, para esta igreja. Enquanto indivíduos geralmente atribuímos o sucesso alheio à sorte ou às circunstâncias e justificamos nossas falhas e as de nossa equipe ou da nossa igreja, justificamos nosso baixo desempenho com azar, com circunstância de força maior, ou subordinados com baixo desempenho, qualquer coisa, menos nós mesmos. E há ministros que são especialistas em culpar a esposa, os filhos, etc. É difícil de aceitar a total responsabilidade pelo fracasso. É difícil a pessoa admitir, aceitar que o culpado pelo fracasso é ela própria. Não são terceiros. Você fica terceirizando o seu fracasso, é você mesmo que é o culpado do fracasso, como também do sucesso, pelo seu postura diante da palavra, pelo seu temor a Deus. Temor significa respeito, não significa medo de Deus. Quando você se rende, quando você busca se encher do Espírito Santo, pode ter certeza, é sucesso absoluto. Por quê? Você se rendeu, você se humilhou, você deixou Deus trabalhar através de você. A responsabilidade
extrema exige que os líderes analisem os problemas de forma objetiva, sem apegos emocionais e interesses ou planos. Exige que um líder deixe o ego de lado, aceite a culpa pelas falhas, corrija as fraquezas e se dedique a construir uma equipe melhor e mais eficaz, uma igreja melhor e mais eficaz. No entanto, esse líder não leva os créditos pelos sucessos da equipe, mas concede essa honra a seus membros. Olha o povo orando por nós, olha o povo vindo, entregando suas ofertas, seus dízimos, olha o povo sustentando a causa do Evangelho. O sucesso não é meu só, é de todos os membros. Se hoje temos uma igreja ali em São Paulo, solidificada, não sou eu sozinho, sou eu e vocês. É Deus e nós, somos nós e Deus. Quando um líder dá esse exemplo e espera o mesmo dos líderes juniores da equipe, a mentalidade adentra todos os níveis da cultura da equipe. Com base na responsabilidade extrema, os líderes júniores, os mais novos, se encarregam de suas equipes e de sua parte da missão. A eficiência e a eficácia aumentam exponencialmente e o resultado é uma equipe de alto desempenho, uma equipe vitoriosa. É isso que nós temos visto nesses pastores que têm sido reconhecidos durante estes anos através deste humilde ministério. Eu não vou dizer humilde ministério, mas deste humilde homem sobre o qual há um grande ministério, porque o ofício não é o homem, o ofício é dado ao homem. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é reconhecendo, juntamente com a igreja, o ofício que Deus deu para o irmão Felipe Sanches. É Deus quem dá. Não são seminários, não são escolas de pensamentos. É Deus quem dá o ofício. Deixa eu ver aqui mais umas duas coisas. Nós temos quando assumi a primeira igreja, foi lá em Anápolis, Goiás. Eu tinha 21 anos, casado recentemente naquela época. Então, a gente, com 71 anos, eu tenho 50 anos de ministério, E eu tenho visto a mão de Deus por onde a gente tem passado. Temos visto Deus operar. E eu tenho lutado nesse aspecto também. Eu assumo minhas falhas, meus erros, meus fracassos. Quando vejo que uma igreja está enfrentando certas coisas, aquela mornidão, aquele desinteresse, eu me pergunto: Adil, a culpa é sua?
Como está seu comportamento? Como estão as suas orações? Como está a sua unção? Como são suas palavras? Suas atitudes? Uma coisa aqui, para se pensar também. O ego obscurece e atrapalha tudo. Não pensa agora só em pastor, não. Pensa a responsabilidade que você tem como pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, avô, avó, tio, estudante, profissional. Olha, o ego obscurece e atrapalha tudo. O processo de planejamento e a capacidade de seguir bons conselhos e de aceitar críticas construtivas. Tem pessoa que não aceita críticas construtivas por causa do ego, por causa do orgulho, por causa do eu. Mas eu... Tem pessoas que se sentem superiores a outras, têm mais conhecimento e não sei o quê, mais experiência. Então, o ego dela fica lá em cima, né? E é difícil tratar com pessoas que não têm humildade. O ego, ele até sufoca o senso de autopreservação. Faz mal para a sua saúde, hein? Muitas vezes, o mais difícil dos egos com os quais lidar é o seu próprio, não é o ego do seu marido, da sua mulher, de seus filhos, do seu patrão, do seu funcionário. O mais difícil para lidar com ele é o seu ego. Todo mundo tem um ego. O ego guia as pessoas mais bem-sucedidas nas forças armadas e no mundo dos negócios. Eles querem vencer para ser melhor, para ser a pessoa melhor. Isso é bom, mas quando o ego obscurece nosso julgamento e nos impede de ver o mundo como ele é, torna-se destrutivo. Quando os interesses pessoais se tornam mais importantes do que a equipe, quando os interesses pessoais de um homem que tem uma liderança espiritual, interesses pessoais, então ele prejudica a igreja. O desempenho sofre e o fracasso surge. Muitos dos problemas perturbadores que surgem em qualquer família, em qualquer equipe, em qualquer empresa, em qualquer igreja, podem ser atribuídos a problemas de ego. Implementar a responsabilidade extrema requer controlar seu ego e operar com um alto grau de humildade. Admitir erros, assumir responsabilidade e desenvolver um plano para superar desafios é parte integrante de qualquer equipe de sucesso. O ego pode impedir que um líder faça uma avaliação honesta e realista de seu desempenho e daqueles que lhe são subordinados. Nunca devemos nos acomodar. É nesse ponto que o controle do ego é fundamental.
Já estamos encerrando. Vamos ver mais esse detalhe aqui. Um líder, irmão Felipe, deve ser corajoso, mas não imprudente. Ele deve estar disposto a aceitar riscos e agir com coragem, mas nunca ser imprudente. O trabalho do líder é reduzir ao máximo os riscos que podem ser controlados para cumprir a missão, sem sacrificar a equipe, sem sacrificar a igreja ou gastar excessivamente recursos críticos. Os líderes devem ter um espírito competitivo, mas também saber perder. Todo líder deve ter um espírito competitivo, mas também saber perder. Domingo passado, vocês lembram o que a gente falou sobre isso? Eu sofro mais quando vejo um pastor perdendo do que quando eu estou perdendo. Digamos, alguém mudou para outra cidade, alguém quer congregar ali com outro pastor. Eu não sofro tanto. Sabe por quê? Ter um homem como seu pastor é algo que Deus coloca no seu coração. Não se trata de afeto, não se trata de hereditariedade, não se trata de interesses pessoais. É algo que Deus coloca dentro do seu coração. Aquele irmão é o meu pastor. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus. E você tem visto através de seu trabalho como Deus é operante no seu trabalho, no que ele prega, no que ele ensina, no que ele vive, etc. Eles devem fomentar a competição e motivar a si mesmos e as suas equipes a atuarem no mais alto nível, mas nunca devem colocar o desejo de sucesso pessoal à frente do sucesso geral da missão. Os líderes devem agir elegantemente, escrituristicamente, biblicamente, guiados pelo Espírito Santo. Um líder, irmão Felipe, deve ser atento aos detalhes, mas não obcecado por eles. Um bom líder não fica detido pelas minúcias de um problema tático à custa do sucesso estratégico. Ele deve monitorar e verificar o progresso da equipe, da igreja, nas tarefas mais críticas, nos auxiliares, nos cooperadores, diáconos, administradores. E tem igreja que tem cozinha, as cozinheiras, Parece que tem alguma aqui hoje ou não? Lá de São Paulo, Mas não pode ser absorvido pelos detalhes e perder a noção do quadro geral. Irmão Felipe, um líder deve ser forte, mas ter resistência, não apenas física, mas mental. Deve manter o desempenho no mais alto nível e sustentá-lo a longo prazo. O líder deve reconhecer limitações e saber monitorar o próprio ritmo e o de suas equipes para que mantenham um sólido desempenho. Provérbios, Salomão disse: procura ver o estado de suas ovelhas. Irmão Felipe, os líderes devem serem humildes, mas não passivos, tranquilos, mas não quietos. Devem possuir humildade e capacidade de controlar o ego e ouvir os outros.
Eu tenho encontrado, mesmo no nosso meio, mesmo nesta mensagem profética para o tempo do fim, ovelhas que nos procuram para saber se podemos ajudá-las, porque o líder da igreja dessas ovelhas, não sabe ouvir as ovelhas. O que adianta falar bem e não ouvir bem? Pessoas que confiam em você, que têm problemas, que deve ficar só com você, ela e Deus. Tem líderes que trazem os problemas das pessoas em público, humilhando-as, envergonhando-as. Não pode ser assim. O líder deve admitir erros e falhas, apropriar-se deles e descobrir uma maneira de impedir que aconteçam de novo. Mas um líder deve ser capaz de falar quando é preciso, de defender a ovelha, o rebanho, e recusar de forma respeitosa decisões, ordens ou orientações que prejudiquem o sucesso geral da missão. Um líder, irmão Felipe, deve ser uma pessoa próxima dos subordinados, mas não muito. Os melhores líderes entendem as motivações dos membros e conhecem seu pessoal, suas vidas e famílias, mas um líder nunca deve se aproximar dos subordinados a ponto de criar preferências entre os membros ou colocá-los na frente da missão. Os líderes nunca devem se aproximar a ponto de esquecer quem está no comando. A ponto da igreja esquecer quem está pastoreando, quem está liderando aquela igreja. Por isso que o mensageiro desta era nos ensinou a não formarmos grupinhos na igreja. E diz que disse, daqui a pouco o espírito de política pega e tal, e Deus não pode operar mais no meio da congregação. Um líder deve exercer a responsabilidade extrema. Ao mesmo tempo, descentralizar o comando, delegando o controle aos líderes subordinados. Por fim, um líder não tem nada a provar, mas tudo a provar. Em virtude do cargo e da posição, a igreja entende que o líder está no comando. Um bom líder não se vangloria ou deleita de sua posição. Responsabilizar-se por detalhes apenas para demonstrar e reforçar a equipe, sua autoridade reflete uma liderança pobre, insegura e inexperiente. Se a equipe entende que o líder, de fato, é quem está no comando, ele não tem nada a provar em relação a isso. Mas, sob outro aspecto, um líder tem tudo a provar. Todo membro da equipe deve desenvolver a confiança de que seu líder exercerá um bom julgamento, permanecerá calmo e
e tomará as decisões corretas quando for preciso. Os líderes devem conquistar esse respeito e provar que são dignos dele, demonstrando de forma prática que cuidarão da equipe, cuidarão da igreja e de seus interesses e bem-estar em longo prazo. Nesse aspecto, um líder tem tudo a provar todos os dias, todos os anos. Um líder é transparente. Ele não tem nada a esconder. O irmão Felipe sabe muito bem disso. Eu quero concluir aqui com a mensagem: um homem correndo da presença de Deus. Jonas, capítulo 1. E Jonas aqui foi chamado, naquele capítulo, né? Ele, como sendo um dos profetas menores da Bíblia, para ir até Nínive. E aqui encontramos um exemplo de todos nós. Cada um de nós sempre estamos correndo de algo. Corremos dos problemas, corremos das responsabilidades. Nós todos temos a tendência de fazer isso. Nós temos mais tendência de correr do que de ficarmos para encarar. Nós nos encontramos fugindo. Às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. Não queremos trabalhar. Tem gente que acha que pode ganhar o pão sem trabalhar. Mas acho que foi Salomão quem disse que poderíamos encontrar aqui a resposta ao observar uma formiga. E agora, meu irmão, nós temos a força do ministério. Quando alguém me escuta pregar pela internet, cultos são transmitidos, né? E vem reclamar para mim: o senhor está me atacando, está me atacando. Eu me lembro que um que saiu do nosso meio, numa certa ocasião, me ligou depois de uma escola dominical e disse: mas o senhor me atacou o tempo todo. Falei: mas como? Você nem estava aqui, irmão. Como? Eu disse para ele: irmão, a gente não pode ser como ondas, mas a gente tem que ser como rocha. As ondas batem em cima das rochas, e permanece rocha, é inabalável. É inabalável. Então, pessoas, líderes que culpam outros líderes: aquele fulano acabou com a minha igreja, aquele outro lá, tal, roubou ovelha minha. Sabe o que permite que a ovelha permaneça no seu devido lugar? É o alimento. A cerca para a ovelha, a cerca que impede a ovelha de procurar outras coisas, é o alimento. Você está alimentando suas ovelhas? Eu tive que ser bem franco com ele. Eu disse assim: olha, irmão, se tu achas que eu vivo te condenando, te prejudicando, combatendo contra ti, faz o seguinte: não me ouça mais. Não me ouça mais. Ou seja, a culpa é sua, que saiu da igreja, mas quer continuar ouvindo o pastor. Saiu por causa do pastor, por causa do ministério, por causa disso, daquilo outro, e
continua monitorando-nos, quer saber o que nós estamos pregando. O profeta, numa certa cidade, chegou e disse assim: quantas igrejas do Evangelho completo existem aqui na cidade? 2 ou 3 pequenas missões aqui em algum lugar. Igrejas pequenas aqui e acolá. E estão em guerra uma com a outra. Esse é o pior estado de uma igreja. É quando ela começa a guerrear com outra igreja. É irmãos contra irmãos. Então, quando a pessoa vem, ela tem que se firmar na força do seu ministério. É isso mesmo. Está na força do seu ministério para atrair o que o Senhor enviar. Eu gosto disto desta maneira. Amém? Irmão, se Jesus Cristo não é meu esteio aqui e minha segurança, então não tenho mais nada com que eu possa contar. Isso mesmo. Mas em Cristo, a rocha sólida, eu me firmo. Todos os outros terrenos são areia movediça para mim. Eu preferiria pregar para 5 pessoas que eu soubesse que Deus enviou para ouvir a mensagem, do que pregar para 10.000 pessoas que foram politicamente influenciadas a isto. Isto mesmo. É assim que eu tenho trabalhado desde que eu criei nesta mensagem, que nos traz responsabilidade extrema, como pai, como filhos, marido, esposa, igreja, pastor, ministério. Então eu gostaria de convidar o irmão Felipe para ficar aqui, a irmã Débora também, as crianças podem vir aqui. Nós vamos ungir com azeite, o azeite da unção, reconhecendo, depois que a igreja votou, depois que a igreja reconheceu, não se trata de um reconhecimento de um pastor, mas do rebanho. É assim que era na igreja primitiva. É o rebanho. Não é o pastor quem escolhe as ovelhas, é as ovelhas quem escolhe o pastor. O único pastor que escolheu as ovelhas é o supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Mas nós, pequenos homens, cacos, gramas de pó, humanos, as pessoas é quem deve nos escolher para tão responsabilidade extrema, prepará-las para encontrar com Jesus, apontá-las para Jesus. Olhe sempre para Jesus. Ele é o seu esteio e segurança. O pastor que não faz isso, ele está desqualificado. Se ele chama a atenção para si, ele está desqualificado. Mas se ele mostra, como João Batista apontou, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele ouvi. O pai disse, acerca do filho: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Faz tempo que eu não reconheço um ministro. O senhor quer fazer isso?
ajudar-nos a fazer isso, o senhor vai ungir, tá? Vamos lá. Eu poderia pedir para ajoelhar, eu poderia pedir para continuar em pé. O que vocês querem? De joelho é melhor? De joelho é melhor. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. Quer falar alguma coisa antes? Sim, teria muita coisa a falar, agradecer. Melhor do que ter ouvido tudo isso que ouvimos a respeito de liderança, foi ver isso no ministério do Senhor. Isso foi presente, tudo que o Senhor citou, foi presente no ministério do Senhor, em todo o tempo que eu estive ao lado do Senhor. Permanecerei ao lado do Senhor. Permanecerei. É um privilégio para a gente, né? Para nós. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por este privilégio. Agradeço ao Senhor pelos ensinamentos, pelas advertências vindas do Senhor. E os nossos olhos sempre estão atentos ao líder, né? Atentos ao líder. E o Senhor foi irrepreensível. E isso nos dá muita segurança, nos deixa seguros de que estamos dando um passo segundo a direção do Senhor. Eu agradeço a confiança dos irmãos desta cidade, que nos elegeram como pastor. Eu acho ainda que eu sou muito jovem, né? Mas ao ver o senhor que começou com 21, então vamos em frente, né? Como o profeta disse, se Deus envia um homem, ele o capacita. E é nisso que nós estamos confiados. Eu inicio este ministério, como o pastor Joaquim disse, com a certeza da chamada, a convicção da chamada. E ele diz que esta mesma convicção deve estar quando Deus diz para parar. Forte, né? Você está pensando em parar, irmão Felipe? Nem começou? Não, não estou pensando em parar, mas eu quero simplesmente ser um vaso que Deus use enquanto Ele desejar. Quando Ele não desejar mais, eu quero ter este mesmo sentimento de que é a hora de parar. E se Ele viu nós seguindo por muitos anos, que Ele faça prosperar este caminho. É isso. Minha sincera gratidão ao Senhor e a todos os irmãos dessa cidade. Vamos fazer o melhor que pudermos para encontrar os eleitos de Deus nesta cidade Jundiaí. Amém. Todos. Pode ungir a família toda. Né? Vocês querem deixa eu ungir primeiro, depois vocês ajoelham. Sim. A igreja vai se colocar de pé, quem estiver sentado. Eles vão se ajoelharem. E a igreja com uma mão levantada a favor desta família que tem sido usada por Deus e continuará sendo usada de uma forma mais forte do que nunca, de agora em diante. Aleluia. Só segura para mim. Amado Pai Celestial, reverentemente estamos na Tua presença. Sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor se faz presente dentro de cada coração. O Senhor se faz presente através da palavra. Aleluia.
O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui está o irmão Felipe, ó Pai. Nós ungimos ele reconhecendo este ofício pastoral, que ele tenha todo sucesso, porque o sucesso dele é o bem das almas, é o progresso espiritual da igreja. Ajuda, Senhor, sua esposa, seus filhos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, dê saúde, dê discernimento, dê, ó Pai, vida abundante para cada um. Unja esta igreja também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Amém. Aleluia. Ó remidos do Senhor, cantai, cantai. Ó remidos, pode sentar. Cantai. Senhor, cantai, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, ó remidos do Senhor, ó remidos do Senhor, ó remidos do Senhor, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, cantai, ó remidos do Senhor, cantai. Ó remidos do Senhor, cantai, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, ó remidos do Senhor, ó remidos do Senhor, redimidos do Senhor, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, cantai, ó remidos do Senhor, cantai. Ó remidos do Senhor, cantai, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, ó remidos do Senhor, ó remidos do Senhor, redimidos do Senhor, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, aleluia, ó remidos do Senhor, cantai, cantai, ó remidos do Senhor, cantai, ó remidos do Senhor, ó remidos do Senhor, redimidos do Senhor, cantai, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Finalizado aqui a minha participação, quero agradecer ao Senhor por ter vindo, né? O Senhor disse que talvez não daria para vir, mas deu para vir, né? Pastor Isaías, meu genro, Deus te abençoe por ter se esforçado de estar aqui também conosco. É uma honra tê-lo aqui conosco. Irmão evangelista, irmão Humberto Aurora, que congrega conosco lá, nos auxilia também. Muito obrigado por ter vindo, viu? Hoje eles já fizeram um trabalho de evangelismo na Praça da Sé. Uma equipe faz isso todo sábado e ele comanda essa equipe de evangelismo. Pastor José Pereira, que também está nos auxiliando, mas ele tem a sua igreja. Muito obrigado, Deus te abençoe de coração. Aos diáconos de São Paulo, aos irmãos que congregam conosco em São Paulo, lá em Carapicuíba, eu vi aí o irmão, né, do irmão Moacir, e outros irmãos, os parentes do irmão Felipe. E hoje não vai ter ceia, é o pastor que vai marcar, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, vocês têm o pastor Felipe Sanches. Graças a Deus.